Nós vamos estudar hoje o cego de Jericó. É uma passagem de Jesus que está em Marcos 10, 46, 52. Então é uma história que começa assim. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o caminho, e seguiu a Jesus pelo caminho. Bonitinha a história, né? Então, se a gente for falar assim, uma história legal, né? Curou o cego, ele estava lá saindo da cidade, Jesus estava passando, curou ele, legal a história. Mas será que essa história, será que essa passagem tem algo a nos dizer hoje? Quem é esse cego? O que é essa cidade de Jericó? Por que Jesus estava passando por ali? Então vamos tentar aqui estudar algumas partes dessa passagem. Então aqui fala assim: depois foram para Jericó. Jericó é uma cidade daquela época que representava a cidade comercial. É onde era a grande cidade. A cidade onde as pessoas faziam negócios, as pessoas trabalhavam. Jericó em hebraico significa perfume. Então era a cidade dos perfumes, das ilusões, da materialidade. Isso lembra alguma coisa a vocês nos dias de hoje? Nós vivemos uma Jericó, né? Então é aquela cidade cheia de coisas, cheia de atrativos, cheio de coisas que nos chamam os sentidos, a visão, o sentido, o paladar, toda a parte material era Jericó. E Jesus passou em Jericó. Olha só que interessante. Se Jesus passou, foi a Jericó, isso significa que Jesus está sempre conosco, mesmo que nós estejamos em plena atividade nas coisas materiais. Vocês compreendem isso? Mesmo que nós estejamos mergulhados nas ilusões, nos perfumes da cidade de Jericó, Jesus passa o tempo todo ali, dando a sua mensagem, dando a sua contribuição para que nós possamos crescer. E Jesus sai de Jericó. E no meio do caminho, saindo de Jericó, ele encontra um cego. Esse cego chama-se Bartimeu. Na verdade, ele é filho de Timeu, que estava sentado na beira do caminho. O que isso pode significar para nós hoje em dia? Vamos pensar em Jesus. O que Jesus diz que ele é? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E esse cego estava o quê? À beira do caminho, na saída de Jericó. Ou seja, ele já não estava mais satisfeito com as coisas da matéria. Aquilo já não preenchia ele mais. Mas, em compensação, ele ainda não estava no caminho.
Ele ainda não seguia Jesus. Ele estava à beira do caminho. E mais do que isso, ele estava sentado. O que é uma pessoa sentada? O que uma pessoa sentada pode estar fazendo? Nada. Parada. Descansando também. Mas mais do que isso, se ficar sentado muito tempo, ela está o quê? Acomodada. Então esse cego estava acomodado à beira do caminho. E mais do que isso, ele estava mendigando. Mendigar é estar sempre exigindo, pedindo migalhas do outro e não fazendo nada por si só, sempre querendo receber. Diante da abundância de vida que nós temos, muitas pessoas ainda se veem na beira do caminho, sentadas, cegas e mendigando. Paradas, acomodadas. Mas ele não estava satisfeito. Vocês viram ali que ele não estava satisfeito. Porque apesar dele estar cego, cego para as coisas do mundo, na verdade essa cegueira que nós estamos falando não é a cegueira da visão, não, é a cegueira do espírito. Apesar dele estar cego para as coisas do mundo, ele ouvia muito bem. E ouviu dizer de Jesus. Tanto que quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, o que ele fez? Começou a clamar, né? A clamar. Clamar é mais do que chamar. Clamar é como se estivesse numa situação de desespero, é mais do que chamar. Se, por favor, olhe por mim, tenha piedade de mim. Então, vocês conhecem pessoas assim que estão sempre pedindo o socorro de Jesus, mas ainda estão sentados à beira do caminho? Já ouvi falar, já viram isso? Me ajuda, por favor, me ajuda, mas está sempre sentado, acomodado, cego e mendigando. Pedindo por ajuda, e principalmente em meio à abundância que nós vivemos. Nossa, mas que abundância é essa? Tudo que tem na terra é abundante para nós. Nós temos abundância de vida, abundância de bênçãos, abundância de ensinamentos de Jesus. Nós temos a nossa família, às vezes com problemas, mas nós temos família, nós temos onde morar, nós temos toda uma circunstância em que nós podemos viver bem, apesar de às vezes não termos muitas posses. E foi isso até que foi lido aqui, né? Na mensagem inicial. A pessoa que tem muitas posses, que guarda, né, as coisas materiais, e é pobre de espírito, não sabe lidar com as coisas espirituais. Então essa pessoa é o quê? Além de pobre, ela é cega. Não está sabendo usufruir da abundância, das bênçãos, da misericórdia que Deus derrama sobre nós o tempo todo. Outra coisa bacana que tem aqui nessa referência aqui, é que esse cego tinha um nome. Qual que é o nome dele? Bartimeu. Antigamente, né, as pessoas identificavam as outras pela filiação. Então, o filho de Timeu, o filho de José, era o prefixo Bar e o prefixo Ben, né? Então, Bartimeu é o filho de Timeu. Então, aquele cego que estava ali, sentado à beira do caminho e mendigando, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha família, que tinha uma origem, que era uma personalidade, né? Era uma pessoa conhecida. Então, e nós? Será que nós somos alguma pessoa conhecida? Será que nós temos pai, nós temos mãe? Nós somos uma individualidade? Quem que é o nosso pai que a gente possa dizer assim, eu sou filho de quem? De Deus. Eu sou um filho de Deus. Deus me criou, né?
Deus me criou para a felicidade. Deus me criou para crescer. Mas acontece que quando Deus nos criou, Ele apenas iniciou a criação. Ele não nos fez perfeitos. Então, todo o resto somos nós que temos que realizar. O caminho. Porque senão não teria graça, né? Se criasse todo mundo perfeito, né? Colocaria todo mundo numa caixinha, colocava todo mundo lá no céu, estava ótimo. Mas não. Ele apenas nos criou e agora nós temos que fazer todo o trabalho de evolução. E nesse trabalho de evolução, nós vamos encontrar muitas Jericós, muitas cidades das ilusões. Nós vamos estar sempre esbarrando com pessoas que vão estar sempre nos seduzindo para as coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. E essas coisas vão atrasando a nossa evolução. Mas chega um momento, né, como nós vimos aqui, que a gente cansa e se frustra e quer mudar. Mas o tempo todo em que nós estamos caminhando, apesar de estarmos cegos para as coisas do Espírito, nós estamos ouvindo falar de alguma coisa. Nós estamos ouvindo falar de Jesus. Nós estamos ouvindo falar do seu Evangelho. E não só através de Jesus, através dos grandes nomes que vieram antes de Jesus, Buda, Sócrates e outros mais, todos trazendo o recado do alto para que nós pudéssemos estar no caminho. Então nós estamos ouvindo, sempre ouvindo, mas nós não estamos enxergando, porque nós estamos sempre no caminho de Jericó, sempre na cidade de Jericó, sempre à beira do caminho. Até aqui está tudo entendido? Muito bem. E quando ele começou a clamar por Jesus, Jesus tem misericórdia de mim. As pessoas começaram a repreender, para de gritar, Jesus está passando aqui, fica quieto, você está criando tumulto. E aí que ele gritava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, tragam ele aqui. Vamos entender o que está dizendo aqui? Quando ele chama por Jesus, vocês, quando eu estiver falando aqui, vocês imaginem vocês, como vocês sendo o cego de Bartimeu. Quando ele clama por Jesus, quando a gente clama por Jesus, uma multidão fala assim, fica quieto, não me incomode. Que multidão seria essa que fala assim, não, deixa isso para lá, não chama por Jesus não, você está incomodando. O que seria essa multidão? A multidão, você fica quieto aí, não chama por Jesus. E ele, não, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Gritou mais alto ainda, vencendo a multidão. Vocês conseguem imaginar o que seria essa multidão? Hein? Olha o que ela falou ali, nosso ego. A multidão, gente, é aquilo que existe aqui dentro de nós. São as nossas dificuldades. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas dificuldades que foram acumuladas, né, em várias encarnações. Tanto é que nós estamos aqui ainda, né? Jesus está no caminho, passando sempre por nós. A gente está vendo ele passar, a gente chama por ele, mas a multidão fala assim, não, fica quieto, deixa, não chama, não vai não. Ou seja, mais uma vez a gente deixa Jesus passar. Vocês lembram alguma passagem dos romances espíritas onde um personagem foi chamado por Jesus e ele deixou Jesus passar? Está no livro Há 2000 anos. Quando Públio Lentulus, né,
recebe um chamado de Jesus, naquela ocasião. Publio Lento, vocês sabem que é o Emmanuel, né? Que é o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, naquela oportunidade, ele é chamado por Jesus. E Jesus conversa com ele. E a multidão que estava dentro do público diz, não ouça, né? Não escute ele. Mas ele estava clamando por Jesus, porque ele tinha uma pendência. Qual que era a dificuldade dele? Ele tinha uma filha. E a filha dele estava doente, morrendo. Então ele foi até Jesus para pedir a ele, para clamar uma cura. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus conversou com ele, né? Colocando ele na posição dele, mostrando que ele precisava se renovar. E a grande multidão que estava dentro dele, que era o orgulho, o egoísmo, aquele sentimento de posses, não permitiu que naquele momento ele saísse da beira do caminho e fosse para o caminho de Jesus. E ele disse mais, Jesus, ou me segues agora, ou terá uma longa caminhada até me encontrares de novo. E ele não seguiu. Continuou à beira do caminho, não é? Entenderam? E nós? Em que posição nós estamos na saída de Jericó? Nós ainda estamos dentro de Jericó, nós estamos na saída de Jericó, nós estamos na calçada à beira do caminho, ouvindo falar de Jesus o tempo todo, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo o seu chamamento. E essa multidão que está dentro de nós? O que ela fala para a gente? Não vai. Mas acontece que o cego de Jericó, o Bartimeu, ele já tinha vencido essa situação. Tanto que ele falou mais alto. Ele falou mais alto que a multidão. O que é falar mais alto que a multidão? Hein? Vencer essa voz interna. Não, eu quero, agora é para valer. Eu quero mudar realmente. E gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou. Jesus parou e disse, tragam ele até mim. Vamos falar agora sobre Jesus parou. Apenas nessa passagem e em mais uma passagem nós vemos uma situação em que Jesus caminhava e que ele para, porque ele foi abordado por alguém. Essa é uma passagem. E a outra passagem é a passagem que ele também estava em meio à multidão e ele sente que alguém o toca. No meio da multidão, todo mundo espremendo ele sente que alguém o toca e ele para. E ele para e diz, quem me tocou? Vocês lembram dessa passagem? É a passagem da mulher hemorroíça, né? Que também venceu, estava à beira do caminho, venceu a multidão, e a dela era uma multidão maior ainda, que era a multidão interior e a multidão externa, e chegou até Jesus e o tocou. E ele parou para fazer aquele atendimento. E nesse caso é a mesma coisa. Ele para fazer um atendimento. Muitas das vezes nós estamos, na nossa vida diária, atribulados, com muitos compromissos, e que nós não somos capazes de parar um pouquinho, um segundo que seja, para atender a necessidade do outro. É um companheiro de trabalho, é um familiar, é um transeunte que a gente encontra na rua e que às vezes está precisando de uma palavra, é um amigo que te telefona e você, agora eu não posso, eu estou aqui no WhatsApp, eu não posso falar com você agora. Mas Jesus não, ele para. Ele, inclusive, o termo é parando, ou seja, ele deu uma pequena interrupção para atender aquela situação e depois seguiu em frente. A mesma coisa nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Nós devemos, às vezes, parar por alguns momentos, quando somos abordados, para prestar o auxílio correto e depois seguir em frente.
E Jesus disse que o chamassem, e o chamaram cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aí nesse momento, vocês repararam que Jesus não foi até ele. Jesus disse: tragam ele até aqui. E o que significa trazer alguém que está à beira do caminho até Jesus? Vai aquela monte de multidão e vai lá, pega ele e traz até Jesus? O caminho até Jesus é feito de várias formas. Esse é um. Estarmos aqui falando nele, falando no Evangelho. Então, na verdade, nós estamos aqui trazendo vocês para Jesus. Trazendo todos nós para Jesus. Tragam ele até mim. Ou seja, nesse instante nós estamos fazendo isso. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós vamos a um templo orar, quando a gente vai ouvir a palavra de Jesus, do Evangelho, aquele intermediário, ou que seja um pastor, um padre, um orador espírita, ele é um dos que vai trazer as pessoas para Jesus. Ele é um intermediário. Então, tragam-me até aqui. Então, todos esses que trabalham, né, na difusão, na divulgação, na propagação da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, esse é um dos que buscam aquele que está à beira do caminho para a presença de Jesus. Compreenderam? E ele diz: tenha bom ânimo, ou seja, anime-se, pois ele te chama. Nós temos que estar felizes dentro dos ensinamentos de Jesus. Muita gente acha muito difícil. Os ensinamentos são muito severos, é perdoar, é dar a outra face, é ser mais humilde, é distribuir os bens. E às vezes a pessoa sofre, é muito sofrimento, é muita dor. E às vezes a pessoa não se sente animada. E as pessoas dizem: tenha bom ânimo. A gente tem que ter alegria com o Evangelho. Felicidade de estar aqui. Nós temos que estar sorrindo. Não é ficar com essa cara triste. Ai, Jesus. Né? Não. É alegria. Por quê? Porque tudo que vem de Jesus, todos os seus ensinamentos, são para nós alegria. Porque eu não falei com vocês que nós somos criados por Deus e estamos fazendo um caminho de ascensão? Esse caminho de ascensão tem que ser um caminho de alegria, de felicidade, de motivação. Porque nós estamos caminhando para onde? Para a felicidade, para a nossa perfeição. Então tem que ser um caminhar suave, tem que ser um caminhar alegre, motivador. Por isso que ele diz: tenha bom ânimo, ele te chama. Você agora vai ser feliz, você agora vai conquistar aquilo que você precisa para você crescer mais e mais. E aí, tem uma passagem agora que é a sequência. Ele estava lá no chão, sentado à beira do caminho, cego, chamando por Jesus, e a multidão diz: ele te chama, vem. E o que ele faz? Ele dá um salto. Ele pula, tira a capa, joga a capa dele lá para longe e vai ter com Jesus. Ele não pensa duas vezes, ele decide-se. Isso é muito importante na hora que a gente quer seguir o caminho com Jesus, tomar a decisão certa, sem pensar duas vezes. Porque é essa dúvida, vamos voltar lá no Públio Lentulus, né? É essa dúvida: ai, vou, não vou, não, mas os meus bens, não, mas o meu poder, não, mas o meu egoísmo, não, mas o meu orgulho. Essa dúvida é que faz com que a gente perca tempo e demore mais ainda nessa decisão de tomar o caminho. Então, quando Jesus diz assim: chame-o, ele dá um salto. E mais do que isso, o que ele fez? O
que é capa? Para que serve uma capa, gente? Para quê? Proteger, esconder, mais o quê? Eu posso vestir aqui uma capa colorida, mostrando que eu sou uma rainha, uma capa de rainha. Mas eu posso também usar uma capa de mendigo, eu posso usar uma capa de alegria, né? Porque a capa naquela época, além de ser a capa, tinha um capuz, né? Então eu posso me esconder atrás de uma máscara, de uma capa que na verdade não sou eu. E o que o Bartimeu fez? Ele jogou a capa dele, ele se despiu de tudo. Deixou o orgulho, o egoísmo, a descrença, tudo que ele tinha, ele deixou de lado e foi ter com Jesus do jeito que ele era. Porque vocês já repararam o seguinte, quando a gente tem vamos pensar numa xícara de café, sujinha, cheia de café. Eu consigo tomar um café fresco numa xícara que já está totalmente cheia de café? O que eu tenho que fazer? Jogar fora, né? Higienizar e colocar o café fresco ali. Estou falando café porque nós adoramos café, né? Mineiro, né? Então, é a mesma coisa. O nosso coração, a nossa alma está cheia. Está cheia das coisas do mundo, dos perfumes de Jericó, das ilusões da matéria, das dificuldades de convivência com as pessoas, da intolerância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas crenças, das nossas descrenças, daquilo que a gente acha. E isso tudo vai enchendo, né, Leila? Então a gente vai enchendo o coração, vai enchendo a alma, enchendo. Então quando chega a boa nova e nos ensina alguma coisa, não entra. Por que não entra? Tem que esvaziar. Não é mesmo? Não entra. Porque você já está cheia de preconceitos, então você não consegue assimilar aqueles ensinamentos novos. Então, o que tem que ser feito para que nós possamos ir a Jesus do jeito que a gente é, reconhecidos? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que tirar essa capa, eu tenho que esvaziar a minha alma e mostrar realmente quem eu sou. Eu sou carente, eu sou necessitada, eu sou cheia de erros, eu tenho dificuldades para aprender, eu tenho dificuldades para te seguir. Me ajuda, eu quero seguir o Senhor. Mas com a capa não tem jeito. E foi o que ele fez, jogou a capa e foi até Jesus. Ele levantou-se num pulo só e foi até Jesus. Aí a gente vai para ali, né? E Jesus, falando, disse. Olha só. Quem fala, a gente fala o tempo todo, mas será que a gente diz alguma coisa? A gente tem o poder de falar. Mas quando a gente abre a boca, o que nós estamos dizendo? O que sai da nossa boca? Porque falar, nós vemos isso todo instante. Um falatório geral. Atualmente, né, pela internet, né, pelos WhatsApps, pelas mídias sociais, pessoas falando. Mas será que elas estão dizendo alguma coisa? Dizendo alguma coisa importante, dizendo alguma coisa que toque o coração da pessoa? Será que nós estamos dizendo uma palavra de ajuda, de auxílio, de consolo? Uma palavra leve, suave, com uma entonação suave, delicada, carinhosa? Como é o nosso falar? E é claro que o falar de Jesus era muito mais que isso.
Ele falava e disse para o cego: que queres que eu te faça? Gente, cá para nós agora. Bartimeu cego, chega perto de Jesus. Jesus pergunta: o que quer que faça? O que vocês acham? Será que a pessoa que está cega, ela quer ser curada? Quando eu falo cegueira, é a cegueira espiritual. Será que a pessoa que está doente, que está cega, que está surda, que está muda, que está paralítica das coisas espirituais, quer realmente ser curada? Então, o que Jesus faz? Ele diz para ele: o que você quer que eu te faça? Quando ele fala isso, ele dá para aquele que está pedindo a liberdade de escolher o que pedir. É o livre-arbítrio. Gente, imagina a cena. Adentra aquela porta ali, Jesus chega aqui na frente e fala com cada um de nós: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Vocês já imaginaram Jesus perguntando para a gente: o que queres que eu te faça? O que passa na nossa cabeça imediatamente? Pode falar sem susto. Ah, eu precisava de mais dinheiro para pagar o resto das contas, esse mês de janeiro está difícil, vou precisar de mais condições. Ah, minha casa desbarrancou, caiu com a chuva, eu precisava de uma casa nova, de móveis novos. Ah, eu estou precisando de um emprego, né? Que o meu emprego, eu fiquei desempregado. Será que era isso que nós vamos pedir para Jesus? Jesus nos dá a liberdade e nos pergunta: o que queres que eu te faça? Difícil, né? E ele respondeu. O que o cego respondeu? Que eu veja. É lógico isso? Todo cego quer ver? Não, mas esse queria ver. O que ele queria ver? Ele quer ver a vida, ele quer ver as condições, as circunstâncias que o ajudem a seguir em frente, os caminhos abertos para que ele possa caminhar. Ele quer ver as condições que ele pode ter dali para frente para viver melhor, para conviver melhor com as pessoas. Abrir a mente para entender quem ele é, para onde deve seguir. Como viver dali para frente com mais leveza, sem mendigar, sem carregar capa. E nós? Nós queremos ver? Porque quem vê tem o quê? Uma grande responsabilidade. Muitas das pessoas, né, entreveem uma situação. Ai, que ótimo, fui lá, vamos pensar aqui em nós. Ah, fui lá no centro hoje, a palestra foi maravilhosa, estou me sentindo bem, estou enxergando tudo diferente agora, tomei um passo, tomei água fluida. Nossa, agora eu estou entendendo tudo. Aí sai na porta, passa um dia, 2 dias, aí vem o primeiro desafio, o segundo desafio, e o primeiro encontro com a materialidade, e novamente a escuridão se faz, a cegueira se faz. Aí ele retorna de novo, vai no seu templo, né? De preferência. Nossa, hoje o pastor falou uma coisa maravilhosa que abriu meus olhos. Agora sim, eu recebo Jesus como meu Salvador. Estou livre, estou com os olhos abertos. Aí de novo, sai lá fora, vai para Jericó novamente, né? E se contamina com as ilusões, com as dificuldades e novamente fica cego. Poxa, mas eu estou nessa situação. É assim mesmo, gente. Nós todos estamos. Nós somos esse cego de Jericó. Se não fôssemos, nós já seríamos o quê? Espíritos iluminados em outros planetas.
Se nós estamos aqui, é que nós ainda estamos todos à beira do caminho, clamando por Jesus e tentando seguir com Ele. Só que nós temos que fazer como o cego Bartimeu fez aqui. Dar um salto e se decidir. Então, quando ele diz que eu veja, antes da gente continuar ali, eu quero só lembrar de vocês, em que passagem nós temos uma outra pessoa que pôde fazer um diálogo com Jesus, mas foi um diálogo diferente. Porque aqui o Jesus que pergunta, o que queres que eu te faça? E nessa outra passagem, muito importante, é a pessoa que pergunta. É o ser que está ali que pergunta. É numa estrada. Quem foi? Numa estrada onde ela que pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Quem foi? Quiz, hein? Isso é um quiz, hein? Vou falar onde está. Paulo e Estevão. Foi qual passagem? Paulo na estrada de Damasco, quando Jesus encontra com ele. E é Paulo não, ainda Saulo. Saulo que pergunta a Jesus. É diferente daqui. Senhor, o que queres que eu faça? É mais profundo, né? Nesse caso aqui, Jesus pergunta àquele cego: o que queres que eu te faça? E ali é o contrário. Ele já se entrega totalmente, já fala para Jesus: o que queres que eu faça? E diz: vá para Damasco, né? É mais aprofundado. Já pensou nessa situação de Paulo, de Saulo? Em vez de chegar para perto de Jesus, falar: Jesus, me dá uma visão, não. Se Jesus, o que queres que eu faça pelo Senhor? O que o Senhor está querendo que eu faça para o Senhor? É diferente? É diferente, né? Muito bem. E ele diz que eu veja. E olha só o que acontece em seguida. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala assim: estou te curando agora, você está enxergando. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Vai, a tua fé te salvou. Então, quem que curou o cego? Foi Jesus? Não, não foi. Foram as forças que havia dentro daquele ser, que já estavam prestes a eclodir, a determinação, a coragem, a vontade, é que fez com que aquela pessoa se autocurasse. É claro que na aura de Jesus, igual nós aqui, nós não estamos aqui na aura de Jesus, com os ensinamentos de Jesus à volta, mas não tem uma pessoa aqui que vai sair curada daqui por Jesus. Sabia disso? Por quê? Porque a cura é o quê? De dentro para fora e depende de nós. Igual ali, ó. Vai, a tua fé te salvou. E qual que era a fé dele? A fé de estar na beira do caminho, de já estar saindo da cidade das ilusões, de estar no caminho, à beira do caminho, de ter ouvido Jesus, de ter pulado na hora que Jesus passou, de ter lançado a sua capa, de ter ido até ele e de ter escolhido a visão. É uma fé dinâmica, operante. Não é aquela que fala assim: eu tenho fé de que a minha vida vai mudar, mas não faz nada para que isso aconteça. Eu tenho fé que eu vou curar, mas eu não tomo um remédio sequer, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da minha alimentação. Eu tenho fé que as coisas vão mudar, mas você não faz nada para que isso aconteça. Então, essa fé do Bartimeu é a fé operante, é a fé dinâmica, é a fé daquele que não só crê, eu creio, não, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou um ser humano criado por Deus,
fadado à felicidade e que eu tenho a abundância das bênçãos de Deus à minha disposição. E eu posso mudar se eu quiser mudar. E eu quero mudar. E mais do que isso, Jesus falou com ele assim, vai. O que é vai? Não fica aqui parado. Agora que você decidiu, vai. É bom estar aqui o tempo todo, né? Congregados aqui, fraternalmente, junto com todos aqui falando a mesma coisa sobre Jesus. Mas não, nós temos que ir. Ir para onde? Ir para o mundo. E sermos cartas do Evangelho de Jesus aonde estivermos. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Então, imediatamente as coisas clarearam para ele. E ele fez mais do que isso. Ele começou o quê? Seguir Jesus no caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos no início dessa história, um homem à beira do caminho, cego, mendigando, sentado, desanimado, acomodado. E ao final da história, nós temos um homem enxergando no caminho, seguindo Jesus, disposto, feliz, animado. Então, gente, a história do cego de Jericó é a nossa história. É a história da nossa evolução, do nosso caminhar, da nossa iluminação. Por isso que é importante a gente ler a passagem e refletir nela para que nós possamos utilizá-la na nossa vida diária. Nós somos esse cego. Agora, cada um vai se posicionar onde está ali. É onde eu estou nessa passagem. Ah, mas eu ainda estou lá atrás. Não tem problema. Começa a movimentar energias novas, forças novas, para começar a modificar essa situação. E é dessa forma, seguindo Jesus, no caminho com Jesus, é que nós vamos lá na frente recebermos a condição de falar com Jesus, né? Agora sim, que queres que eu faça para o Senhor? Eu estou aqui à sua disposição. O que o Senhor quer que eu faça?